Olá, meus amigos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o equilíbrio de um corpo extenso, né? Porque quando a gente tinha lá um ponto material, né? Por exemplo, aqui uma caixinha sobre a mesa, você colocava lá a força-peso, colocava a força normal, né? E se não existe movimento na vertical, você falava que essas duas forças eram iguais e Brasil. Tudo bem? Se tivesse mais uma força para cima aqui, por exemplo, um F1 da vida, você somava o F1 com N, né? Que os dois estão para cima, e aí você igualava com o peso que está para baixo. O equilíbrio de corpo extenso é muito parecido, tá? Que geralmente os professores costumam ensinar aquele negócio de torque positivo, torque negativo, soma tudo e dá zero. Eu acho isso super confuso. Então eu uso essa táticazinha que a primeira coisa que você tem que fazer é desenhar as forças que estão atuando no corpo, tá? Então aqui você tem a primeira força, é a força peso, né? Então o peso aqui vai pressionar essa barrinha para baixo, tentando rotacionar ela nesse sentido, tá? Aí é que a gente tem a outra força peso, né? Aqui esse bloquinho vai exercer uma força para baixo nesse objeto e vai tentar fazer ele rotacionar dessa maneira, tá? Agora a gente tem o outro peso do outro objeto que está lá na outra ponta, que também vai fazer o objeto, né, rotacionar para esse lado de cá. E claro, você também tem a força do ponto de apoio, que a gente costuma chamar de reação. Podia chamar de normal? Sim, mas geralmente a gente costuma chamar essas forças de ponto de apoio de reação. Tá legal? E, beleza. 2. Escolha um ponto para o cálculo dos torques. O que é torque mesmo, povo de Deus? Torque é força vezes distância, né? A distância da força até o ponto que você quer rotacionar. Neste ponto, a força é eliminada do problema. Porque olha só, povo de Deus, você vê que eu botei ali a bolotinha em cima do R. Porque, por exemplo, geralmente força-peso eu sei calcular, tá? E a força R não, a priori eu não sei calcular. Eu também não quero saber quanto vale essa força. Então, geralmente, essa é a tática que a gente usa, tá? Depois a gente vai fazer exercício, você vai ver que eu vou usar essa técnica direto. Você escolhe um ponto aonde você não quer calcular aquela força, ou aquela força você não sabe a priori, tá? Então, eu escolhi ali em cima do ponto de apoio. Tudo bem? E aí, repara uma coisa. O torque depende da distância. Se eu estou escolhendo esse ponto aqui, e vou calcular os torques em relação a esse ponto, tá? Por exemplo, aqui eu tenho uma distância, não tenho? Aqui, ó. Tem uma distânciazinha aqui. Vou chamar de, sei lá, D1. Aqui eu também tenho uma distância em relação ao ponto que eu escolhi, que é D2. Aqui eu também tenho uma distância, né, do último, que seria D3, tá? Mas a distância do R até o ponto que eu escolhi é 0. Concorda comigo? Porque o R está em cima do ponto. Então, ora, qual vai ser o torque de R, então? O torque de R vai ser 0. Que a distância é 0. Então, por isso que essa força é eliminada do problema. Então, toda vez que eu tenho um problema de equilíbrio do corpo extenso, em cima do ponto que eu escolhi, aquela força é eliminada, tá bom? E sobraram agora, no caso, três forças, né? Sobrou o P do lado esquerdo, o P do lado esquerdo do rosinha e o P do lado direito do rosinha, tá? E aí, como eu tenho 3 forças, eu vou ter 3 torques, né? Vou ter 3 torques dentro do nosso probleminha. E aí, qual é a terceira dica? Torques que fazem a barra girar para um lado vão para um lado da equação, que vai ser igual ao torque que faz a barra girar para o outro. Vê se você concorda comigo que esses dois pesos aqui, ó, já botei as setinhas, vão fazer a barra girar para um lado, tá? Então, esse aqui é o... Vou botar aqui P... Ficou ruim, né? Vou botar aqui P1, P2... P3, tá? Então, vai ficar o torque do P1 mais o torque do P2, que o P1 e o P2 vão fazer a barra girar num sentido. Isso vai ser igual ao torque do peso número 3, que o peso número 3 vai fazer a barra girar, ó, no outro sentido, tá bom? Então, essa é a jogadinha que a gente faz. Então, recapitulando, primeiro, desenhe as forças que estão atuando no corpo, tá? Escolha um ponto para o cálculo dos torques. Nesse ponto, a força vai ser eliminada do problema, porque o torque dessa força é nulo. E aí, você vai ver quantos torques sobraram, né? Como aqui eu tinha 3 forças, sobraram
3 torques. Então eu tenho que ver quem é que eu vou jogar para um lado da equação, quem é que eu vou jogar para o outro. Tá? Que nem você fazia aqui intuitivamente, né? Aqui, por exemplo, o N estava para cima, ele foi para um lado da equação. O peso que estava para baixo foi para o outro lado da equação. Se eu tivesse uma força F a mais, tanto o F e o N apontam para cima, eles foram para um lado da equação. O peso aponta para o outro lado, ele foi para o outro lado da equação, tudo bem? Então, o P1 e o P2 vão fazer a barra girar no sentido. Então, eu botei o torque de P1 mais o torque de P2 de um lado da equação, e o P3, que é o único solitário que vai jogar a barra para o outro lado, ele fica sozinho lá do outro ladinho da equação, tudo bem? Então, agora assiste os exercícios e a gente vai aplicar essa técnica direto, sem se preocupar agora, né? Você vê que, de repente, teu professor ensinou aí e o torque de P3 é positivo, o torque de P1 é negativo. Eu sempre me enrolei com essas coisas, é muito fácil você errar um sinal. Então eu uso essa técnicazinha, esse macete do BF, que é só olhar para onde a barra vai girar, que aí se girar para um lado, o torque vai para um lado, girar para o outro, o torque vai para o outro. Tudo bem? Então agora assista bastante exercício que a gente já fez por aí, para poder fixar essa malandragem aí do BF, que você não vai errar um exercício de torque, tá bom? Um grande beijo, até a próxima. Adeus!